No vídeo de hoje falaremos a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin, o que esperar para essa semana e os pontos mais importantes onde o preço deve reagir. Acompanhe. Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Leandro aqui, faço parte da PowerLink, que já inicio convidando você, se ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Então, nos ajude aí a espalhar nosso conteúdo para mais pessoas. Considere também deixar teu gostei se esse conteúdo agregar para você. No vídeo de hoje, nossa ideia principal é trazer uma análise gráfica do Bitcoin no período diário. Já inicio falando com os amigos a respeito dessa zona de preços. É uma zona em que sim, costuma ter muita briga, faixa de 50,68. Principalmente essa região aqui, ela é encarada como, para muitos traders, o melhor ponto de venda e o melhor ponto de compra. Então, se você está assistindo esse vídeo, já percebeu aonde os preços estão e aonde eles já reagiram de maneira negativa, você entende um pouco dessa lógica. Se você entrar tempos gráficos menores, no caso, cair um tempo gráfico aí para um 4 horas, que é um gráfico muito utilizado aí no Bitcoin, você vai perceber que na última estrutura de baixa, a gente até teve, tá, uma tentativa de um topinho duplo aqui embaixo, tá? Então, eu sim já olhava para o Bitcoin aqui embaixo com uma possível ideia de topo duplo, tá, aqui embaixo. Depois disso, o preço ele fez um teste na média móvel de 200 períodos, aqui até gerou uma oportunidade de short, só que um short muito curto, muito tímido, que fez um teste na média móvel de 21 períodos, a gente não conseguiu evoluir a queda e o preço já deixou uma barra muito compradora e veio para um rompimento, tá? Esse movimento aqui, ele construiu uma alteração na estrutura de gráficos maiores como de semanal. Isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Isso aqui constrói um fundo com um fundo mais alto e o rompimento de um topo anterior. Então, para este movimento, é construída a leitura de possível mudança de característica do movimento. Então, o preço ele conseguiu fazer uma mudança aqui bem importante. Bem, isso aqui pode ser uma armadilha de duas pernas, o preço rompe acima, captura liquidez e vem abaixo? Pode sim. Na minha visão, é uma das grandes possibilidades. Até te convido a ficar mais atualizado com mais frequência, porque aqui no YouTube a gente só publica vídeos como esse na segunda e na sexta. Considere entrar no nosso canal do Telegram. Sabe por quê? Vou te mostrar aqui. Hoje pela manhã eu falei com a galera, tá? Mostrei aqui uma atualização do gráfico do Bitcoin e um dos pontos que eu tinha como principais zonas, você pode ver aqui na minha publicação, ó, 17.365, 17.525, é procurar uma reação para o preço. Olha que interessante. Essa foi a publicação que a gente fez hoje de manhã. Você poderia estar atualizado se você tivesse no nosso grupo do Telegram. Então, se tu ainda não está, o link está aqui embaixo. Clica lá e vem para o grupo. Olha só o que aconteceu. O preço ele veio no gráfico de 2 horas, até mesmo no gráfico de 1 hora, e testou, não digo no dólar, tá? Mas a máxima que o preço fez foi aqui, ó, na faixa de 17.383. Ah, Leandro, mas não encaixou a máxima. Beleza, mas eu não estava na tela, mas os estudos servem para que você consiga atuar de maneira independente. Lembrando, né, você não precisa operar sempre somente os nossos sinais, você pode operar de maneira independente, mas a gente também publica nossas operações, né? Quando a gente está na tela ali operando, a gente também traz atualizações de todas as nossas operações. O que acontece foi, o preço, a partir aqui das 15 horas, no momento que eu não estava na tela acompanhando o gráfico, fez uma barrinha que gerou aqui pelo menos um scalp, tá? Ele gerou um scalp rápido, né, de 1 para 1, e agora chegou a evoluir de um 2 para 1, tá? Então, foi um ponto de reação do preço. Ah, Leandro, mas não gerou um swing de baixa. Mas foi um ponto de reação do preço. Se você tivesse aí observado aquele nível mais claro e reativo dos preços, que seria nessa região que a gente trouxe, você poderia ter se beneficiado de alguma forma, procurando ali algum sinal de venda, que foi o que aconteceu hoje, tá? Mas nem só do curto prazo, de 60 minutos, vive o homem, né? Você também deve olhar em um gráfico diário. E bem, eu vejo que sim, quando a gente abre um tempo gráfico diário, o preço ele está em uma movimentação que ele pode muito bem tentar buscar essa zona de maior liquidez aqui em cima, né? De maior oferta, melhor dizendo. Observe, inclusive, esse gráfico que eu tenho na tela aqui, ó. Ele está mais limpo, tá? Observa aqui, ó. O preço no 2 horas ou até mesmo no 4 horas
chegou a testar uma zona que sim, era muito importante para o último impulso. Ele chegou a testar, deixou uma barrinha um pouco mais negativa e desenvolveu uma correção a partir dessa barra, né? A gente começou agora um processo corretivo. O que a gente pode observar é que talvez o preço busque uma sustentação tanto nessa região aqui de maior liquidez, na zona da POC, lá na faixa dos 16.817, ou até mesmo busca uma sustentação nessa região aqui, na média móvel de 200 períodos, onde está também confluente com a base do último swing. Ou seja, o preço ele pode retroceder talvez até a média móvel aqui de 21 períodos, próximo da base desse último swing de alta. Observa aqui a zona de último impulso, né? Então a base aqui, ó, de preços, essa região que eu estou plotando aqui agora em verde, tá? Pode o preço vir muito bem até a faixa dos 17 mil novamente e buscar aqui se segurar. Pois bem, o que é que pode ou não pode acontecer? Por que a gente olha esses pontos de reação? Porque a gente não tem certeza do que o preço vai fazer, né? A gente simplesmente busca encontrar zonas onde o preço pode reagir e tentar ficar atentos a essa região. Se o preço chegar ali, deixar um sinal, a gente opera, tanto na compra quanto na venda. Pois bem, o que tem na agenda da semana? Essa semana pode ser um pouco mais conturbada, o início do ano, a galera voltando de férias, mas para dados econômicos, para cenário, para calendário econômico, o que tem de relevante? Hoje, segunda-feira, 13 horas, teve uma expectativa de inflação, né? Mais ou menos, não gerou muito preço, confesso para os amigos, mas amanhã eu acredito que é o dia que o mercado está mais de olho. Vai ter o discurso do Powell por volta das 11 horas. Tá? Então, 11 horas amanhã, vai ter aí o presidente do Banco Central americano falando. E o cara, ele tem poder de movimentar o mercado, então pode ter uma volatilidade um pouco maior e a gente pode talvez buscar operar essa volatilidade. Na quinta-feira, a gente vai ter o núcleo da inflação anual, tá, de dezembro, e os índices de preço consumidor, tá, tudo na quinta-feira, 10h30. Então, são dados importantes para a semana que podem decidir o rumo. Para finalizar, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o Bitcoin ele segue numa zona do diário que foi testada agora, que é uma zona, sim, de maior resistência. Mas, Leandro, por que é uma zona de maior resistência? Pois bem, se tu pega de máxima até a mínima, essa faixa que o preço está trabalhando já mostrou resistência. Nada impede do preço vir buscar mais liquidez aqui e voltar a cair. Nada impede disso acontecer. Mas assim, aqui já gerou um scalp. Tá? O que importa é, a gente quer saber o ponto onde o preço ele vai inflexionar e talvez gerar um gatilho um pouco mais amplo. Tá? Sinceramente, como publiquei hoje, acredito que era nessa região. Armadilha aí nos níveis de preço entre 17.365 e 17.525, tá? Então vai estar nessa meiuca vermelha aqui plotado, vai ser um order block que é nada mais nada menos que a maior zona de oferta na ponta vendedora aqui da base do último impulso de baixa, tá? Então assim, tem uma série de situações que aqui poderia gerar um preço mais negativo, poderia gerar uma reação maior, um contexto mais pessimista para o deslocamento aqui, tá? Pois bem, qual que é um dos objetivos? Na minha visão, essa região dos 17 mil redondo é um número importante, o preço ele deve vir testar essa região aqui. Se o preço vir abaixo das médias aqui, testando a POC, eu acho que fica um pouco mais conturbado. Isso aqui, na minha leitura, daí vai ser encarado ao invés de um fundo mais alto e buscando um topo mais alto. Isso aqui, para mim, pode ser muito bem encarado como uma armadilha, ou seja, um rompimento para capturar liquidez e o preço voltar a andar para baixo. É meu cenário base? Confesso que não. Tá? Meu cenário base segue sendo essa reação de preço aqui, para o preço vir testar regiões como essa e a partir daí a gente se decidir. Então eu ainda não tenho clareza suficiente para dizer para vocês, é para cima depois desse ponto ou é para baixo, mas eu acreditava sim na reação. Mostrei para vocês que a gente publicou hoje de manhã no grupo do Telegram e a partir de agora a gente vai acompanhar o deslocamento. Convido você a participar da nossa live na quarta-feira, para ver aí como a gente interage. Você pode solicitar sua cripto ao vivo e a gente vai falar a respeito do deslocamento de preço também. Beleza? Um pouco da minha visão sobre Bitcoin, eu acho que era isso. Eu tentei abordar da melhor maneira possível para contextualizar aí o começo da semana, né? Vou mostrar para vocês aí o S&P fechando com uma barra bem vendedora no dia de hoje, numa zona de venda. Para mim é zona de venda o S&P. Não vou me admirar se amanhã
a gente vir para um movimento de queda, tá? Isso aí deve impactar também o Bitcoin, tá? Observe então aí o S&P no gráfico diário dele, tá testando uma zona de resistência que eu tenho plotado aí. Vocês viram abrir agora, não é que eu estou plotando agora enquanto falo, eu plotei antes, abri agora o gráfico. Se você quer acompanhar os meus estudos e os estudos do Gustavo, em real time, basicamente, vem para o grupo do Telegram. Quer acompanhar os estudos um pouco mais frequentes que o YouTube? Vem acompanhar a gente daí no TradingView. E aí o TradingView é esse, ó, o do Gustavo Correia 1, o cara, na última publicação dele aqui, se você for ver, ó, nessa daqui do Bitcoinzinho, não essa última do Play, essa do Bzinho do Bitcoin, o cara cravou o último alvo. Pessoal, acompanha a gente lá no TradingView, considera vir aqui e seguir o Gustavo, tanto o Gustavo quanto o Leandro. Minhas últimas publicações também você pode acompanhar, tanto aí o Giro de Mercado, onde eu falo sobre mercados globais, ações, treasuries, algumas criptomoedas também, tá? Como é que tu faz para ver? Só vem aqui, escreve TradingView, e aí bota Leandro Sandro Underline e também o TradingView Gustavo Correia 1. Acompanha a gente por lá também e não se esqueça, tá? Tanto eu quanto o Gustavo atualizamos com bastante frequência o nosso conteúdo lá no TradingView e também no nosso Telegram. Então, fique atento aí. A S&P está deixando uma barra de contexto vendedor, tá? Nada bonito, contexto vendedor numa região de resistência. Olha só esse teste aqui, ó, de topinhos anteriores, tá? Então essa região aqui é uma zona de resistência, o preço veio acima, trabalhou acima, veio, deixou uma barra nada bonita. Muitas vezes é só uma armadilha, o pessoal que achou que poderia romper acima, agora o preço vem. Talvez pode iniciar um processo corretivo para testar o suporte realmente mais forte ali na faixa dos 3.750. Isso provavelmente deve trazer aí o mercado cripto junto, tá bom? Então fiquem atentos tanto no S&P quanto no Bitcoin. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Desejo a todos vocês ótimos trades, forte abraço e até a próxima.